Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Esse é o contexto da exposição que iremos fazer nessa noite, e já adianta aos irmãos que fará parte de um conjunto de exposições. Nós não vamos pregar sobre todo o texto, mas nós vamos começar a pregação neste texto. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, veremos do versículo 1 ao versículo 12. Diz a inerrante palavra de Deus: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Vamos orar. Senhor, eis aqui o teu povo que espera, ó Deus, a tua voz, que o Senhor lhes fale nesta oportunidade, que o Senhor se digne em nos usar um caco de barro para transmitir uma essência valiosíssima que está aqui contida na tua palavra que foi lida. Desta palavra, Deus, depende a nossa vida. E quando nos referimos à vida, ó Deus, estamos falando da eternidade também. Depende a nossa alma. Depende, Senhor, o nosso destino eterno. Aqui muitos não estão apercebidos, não conhecem os sinais, sequer tem conhecimento do teu filho. Por isso, ó Deus, te digna em abrir os seus olhos, falar profundamente, transformar as suas vidas, trocar os seus corações, dar-lhe uma nova direção, um novo rumo para as suas vidas. Concede-lhes, ó Deus, um novo nascimento. Concede-lhes experimentar, Senhor, da tua vontade, porque até então muitos só têm feito a própria vontade. Concede-lhes, ó Senhor, almejar o céu, desejar estar contigo, coisa que ele não sabe, porque seus pensamentos estão aqui na terra. Dá-lhes, ó Deus, a riqueza dos tesouros celestiais, porque eles só pensam nos tesouros terrenos que o ladrão pode levar, que a traça e a ferrugem podem corroer. Que o teu Espírito nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis na transmissão dessa mensagem
para a glória do teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão é Sinais da Vinda de Cristo, parte 1. É a primeira exposição. Sinais da Vinda de Cristo, parte 1. Alguns temas, quando eles têm um apelo, um interesse muito grande, quando eles chamam muito a atenção, principalmente temas, questões mais de uma perspectiva extraordinária, há muita curiosidade a respeito. E, consequentemente, isso pode trazer dificuldades para a compreensão desse tema, desse assunto. Isso se dá em todas as áreas, irmãos, inclusive no campo da teologia, ou seja, do ensino da palavra de Deus. Quando um tema assim chama muita atenção das pessoas, elas começam a falar sobre ele, ou se não estão falando inicialmente, mas quando cita, então logo as pessoas gostam de dar suas opiniões, elas se manifestam a respeito, e aí vem muitas teorias, muitos entendimentos, cada um coloca a sua concepção, aquilo que acha, aquilo que pensa, aquilo que crê, aquilo que tem certeza, outros falam sem muita certeza, mas o tema é tão interessante assim que é difícil as pessoas ficarem sem emitir alguma opinião. Nós temos temas que são por si só, tem essa característica, por si só ele já tem essa característica. Um deles é a vinda de Cristo. Isso chama a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas têm opiniões diversas a respeito disso. Esse assunto sobre o Apocalipse, você pode falar, vamos falar sobre o livro de Apocalipse, as pessoas logo chama logo a atenção e fica pensando naqueles símbolos, naquelas coisas, o dragão, os chifres, a besta, o número da besta. O que será o número da besta? A segunda volta de Cristo, irmãos, traz inúmeras concepções, ideias a respeito dela. Quando Paulo começou a tratar desse tema, aqui com os irmãos de Tessalônica, ele já foi trazendo esclarecimentos. Na primeira epístola, vamos voltar um pouquinho aí, acho que uma página só nas nossas Bíblias, né? A gente está em 2 Tessalonicenses, volta um pouquinho, já para, ainda no final de 1 Tessalonicenses, nós vamos ver Paulo abordando isso. No final do capítulo 4, a partir do versículo 13, ele começa tratando dessa questão. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Eles começaram, ou melhor, Paulo começou a tratar da situação dos mortos em Cristo. Aí Paulo diz como seria a questão dos mortos em Cristo quando Cristo viesse na sua segunda vinda. Ele citou também a situação dos vivos quando Cristo viesse uma segunda vez. E iniciando o capítulo 5, ele falou do caráter repentino da segunda vinda de Cristo. Vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos de 1 Tessalonicenses 5. Ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esse ensino trouxe euforia aos irmãos de Tessalônica. E eles passaram a acreditar que Cristo estava às portas para chegar. Como eu disse, esse assunto traz euforia até nos dias de hoje. E vai continuar trazendo até a vinda de Cristo. Agora, Paulo mostrou e ensinou esses irmãos, mas eles não compreenderam que os tempos determinados por Deus não são contados como o nosso tempo. Também nos dias de hoje nós enfrentamos essa mesma questão. Muitos querem
calcular, querem deduzir e fazem contas mirabolantes. Os irmãos já devem ter presenciado, pegam o nome de determinados personagens, fazem cálculos usando o nome dele no grego ou no hebraico, para ver se chega na contagem, no número da besta, para identificar o homem da iniquidade, o anticristo. Fazem cálculos com relação aos tempos, para ver se bate aquele tempo ali com aquele que Deus determinou, ou que Deus falou na sua palavra, porque o tempo não foi dito, explicitado, mas está determinado. Por isso, irmãos, que como o nosso tempo e o tempo de Deus, a cronologia nossa e a de Deus é diferente, os irmãos devem lembrar que Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, disse assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Olha, lembre sempre de uma coisa, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus já deixou claro, irmãos, que essa cronologia aí é determinada por Deus e não está dentro da nossa capacidade de compreensão, de cálculo. Lembro que Pedro, nessa passagem, estava tratando, sabe o quê? A volta de Cristo. Isso aqui não é um texto aleatório, está totalmente conectado, orientando aqueles irmãos para que ficassem alertas sobre aqueles que duvidavam do retorno de Cristo. Então, sem a devida compreensão, o tema da segunda vinda pode trazer vários entendimentos errados e ainda ser alvo de severas críticas pelos incrédulos. E essas coisas, irmãos, podem trazer desconfiança e abalar a igreja. E foi o que aconteceu com a igreja de Tessalônica. Os irmãos confundiram. O que é que os irmãos de Tessalônica confundiram? Confundiram uma vinda súbita, ou seja, uma vinda de repente, como ladrão, confundiram com a vinda imediata. Isso acontece. Aliado a isso, Paulo mostrou que, por eles terem esperança e convicção na ressurreição de Cristo, era para eles ficarem tranquilos. Essa vinda de Cristo trouxe inquietação. A primeira inquietação que trouxe para eles foi o quê? E os mortos? E aqueles que já morreram? Se Cristo vier agora, o que é que vai acontecer com eles? Lembram os irmãos que eles estavam sobre muita influência, ou sobre a influência de muitas frentes, linhas religiosas. Você tinha a concepção grega aí que dominava a filosofia grega. Ela dominava, mesmo que o Império Romano estivesse controlando, mas quem dava as cartas sobre a perspectiva do conhecimento, quem influenciava, quem tinha mais peso naquela época, era a filosofia grega, eram os gregos. Então eles tinham, por um lado, uma concepção grega. Qual era a concepção grega? O corpo é mau, o espírito é bom. Cristo não pode ser Deus, por quê? Deus não pode vir em carne, porque a carne é má. O espírito é bom. E veja o que aconteceu com ele na cruz. Paulo disse: aquilo é escândalo, não é? Aquilo ali é loucura. Aqueles irmãos tinham influência ali do judaísmo, daqueles que não se converteram. Tinha influência gnóstica. Haviam muitas influências, como também nós temos muitas nos nossos dias. Isso aí estava trazendo preocupação aos irmãos. E aí, o que é que vai acontecer com os mortos? E nós que estivermos vivos? E Paulo disse: olhe, os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois seremos nós os que estivermos vivos. E todos naquele glorioso dia vão se encontrar nos ares com o Senhor em glória. Fiquem
tranquilos com relação a isso. Paulo estava orientando aqueles irmãos e esse assunto passou a se tornar, muito provavelmente, o assunto principal entre os crentes de Tessalônica. Hipóteses, possibilidades, interpretações surgiram e esses irmãos estavam perturbados. É interessante, irmãos, que a palavra aqui que Paulo utiliza tem um sentido de ficar agitado de um lado para o outro. Ele diz no versículo 2, agora voltando para 2 Tessalonicenses 2, ele diz, versículo 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. É se demover, perturbar, olha, vocês não fiquem agitados como um barco fica quando está à mercê de uma forte tempestade. Numa forte tempestade, irmãos, o barco não tem condição nenhuma de definir o seu rumo. Então Paulo disse, vocês estão como se fosse um barco em pleno mar, numa grande tempestade, não fiquem desse jeito. Então Paulo, para tentar acalmar esses irmãos, ele usa mais uma vez uma linguagem, essa linguagem amorosa, e lhes exorta, e lhes roga que eles não se alarmem. E é uma coisa interessante, né, irmãos? Veja, aqueles irmãos passaram por tribulações e perseguições, e nós entendemos que as tribulações e perseguições não abalaram tanto esses irmãos quanto essa situação. Não trouxeram tanta dificuldade e problema para a igreja quanto a compreensão errada desse assunto. Observem, Paulo escreve, Paulo manda Timóteo para fortalecer, orientar, animar os irmãos, mas não se vê, pelo menos nessas duas epístolas, que a perseguição chegou a gerar um problema grave dentro da igreja, do qual Paulo tivesse que tratar, mas a segunda vinda, sim. Tanto é que é a característica dessas duas epístolas. Acontece muito isso, irmãos, umas igrejas se abalam mais com os assuntos do que outros, ficam mais perturbadas com determinada situação do que outras. Por isso que Paulo, novamente, citando o versículo 1 e o versículo 2, diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Ora, entende essa questão? Não era que os irmãos estavam tendo uma questão tão complexa assim que eles estavam nessa situação. Não, facilmente eles estavam se desequilibrando. Ele diz, nem vos perturbeis, vocês estão ficando perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. É que esses irmãos estavam supondo. Então observem que compreensão errada de verdades bíblicas afeta muito a igreja, enfraquece a fé, causa problemas. E o que é que acontece com os que estão, com os que ficam fracos na fé, com os que estão nessa situação com a mente perturbada? Eles são levados por ventos de doutrinas, com facilidade. Eles ficam susceptíveis a muitos ensinamentos e ensinamentos diversos. E o apóstolo Paulo, olha, observe os irmãos, ele disse, irmãos, eu já disse a vocês, eu não já tratei, porque vocês estão se inclinando para esse lado aí? Porque vocês estão assim perturbados? E aí, irmãos, o abalo de alguns pode levar toda a igreja a se abalar também. O efeito que a gente chama de efeito em cascata, né? Efeito dominó, acontece, afeta, um é afetado, afeta o outro, afeta o outro, afeta o outro, daqui a pouco está toda a igreja perturbada.
por conta de um assunto, de uma questão, de uma situação. Principalmente já, de novo, reforço, nos nossos dias, né? A gente tem visto aí com muita facilidade. Pega um assunto aí, você vai encontrar, irmãos, teólogos, autores, escritores de livros, pastores, que vão apoiar hoje praticamente, eu diria, qualquer tipo de pensamento que você tiver. Você vai encontrar. Uma hora você encontra algum. Porque nada se faz novo debaixo do sol. Pode ter certeza. Olhe, observem as formas que Paulo apontou que poderiam abalar aqueles irmãos. Ele usou aqui a primeira expressão. Quer por espírito, nem vos perturbeis, quer por espírito. O que é isso? Seria alguém que viesse com um espírito profético. Só, olha, eu recebi uma revelação. Deus falou comigo. E observem que o que Deus falou, aí chega aqui, pega o texto bíblico e dá seu entendimento. Chegava aqui, já disse para os irmãos que isso aconteceu, pessoas dizendo que, e nós vivenciamos isso, trouxemos o fato para os irmãos que no passado as pessoas chegaram a determinar a data da segunda vinda de Cristo. Isso a gente vivenciou, mas a gente sabe que isso vem acontecendo há muitos e muitos anos atrás. Então, o que é que o apóstolo Paulo disse? Não entre nessa, quer por espírito, ou seja, uma voz profética, quer por palavra, a pessoas vindas com argumentos extraídos das Escrituras, cálculos, como eu disse para os irmãos, trazendo probabilidades, tentando seduzir com palavras de sabedoria humana. Pega aqui e usa cálculos aritméticos, cálculos astronômicos, e a pessoa olha e diz, rapaz, não é que bateu? Isso tem muito. Muitos deles usam a tradição do judaísmo, né? Pega os símbolos do judaísmo, mistura lá, mostra as atitudes dos apóstolos, pega a idade de Cristo, faz cálculo para aqui, faz cálculo para lá, principalmente nessa época aqui. Só isso aconteceu no ano tal, depois de Cristo. E olha, observe, 1000 anos se passaram, e quando 1000 anos se passou, isso aqui aconteceu. E vai mostrar isso. Quer por espírito, voz profética, quer por palavra, argumentos extraídos das Escrituras, quer por epístola. Aconteceu, irmãos, que pessoas falsificaram cartas, escreveram cartas dizendo que era do apóstolo Paulo. E algumas delas, Paulo diz, ó, eu escrevi de meu próprio punho, ó, veja aí se no final não é minha assinatura. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo tinha normalmente alguém que ajudava, né? Na escrita, ele citava, a pessoa escrevia. Então, ele disse, quer por epístola, não se engane não. Vocês receberam alguma epístola aí em meu nome, ó, descarte. Muitos motivos, irmãos, são utilizados para desequilibrar, para afetar a igreja, e isso estava acontecendo com os irmãos de Tessalônica. E a gente tem que ficar atento, porque isso acontece nos nossos dias. Ora, meus irmãos, voz profética, gente dizendo que teve revelação, não é o que falta, não. Não falta nos nossos dias. E prestem atenção. Tudo isso, irmãos, vão ver. Tudo isso vão ver ao longo desse sermão dos demais, que é nada mais, nada menos que o terreno está muito bem preparado para a volta do anticristo. Meus irmãos, Cristo disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos, veja e enxergue. Quem tem a mente de Cristo, interprete. Meus irmãos, o terreno está muito pronto. Mas muitas igrejas que se dizem evangélicas
vão adorar a besta. Anote aí. Se Deus nos conceder a oportunidade disso, de ver essas coisas, e se estivermos vendo, é porque a gente vai passar pela grande tribulação. Anote isso aí. Muitas vão adorar, muitas vão se curvar, porque já estão, e eles não conseguem ver isso, porque essa mensagem, irmãos, Paulo está alertando para você ver os sinais da vinda de Cristo. Muitos meios e artifícios de engano são utilizados, e nós devemos ter cuidado para que ninguém nos engane. O que Paulo fez então para orientar, sobretudo para tranquilizar os irmãos de Tessalônica? Mostrou que alguns sinais antecederão a vinda de Cristo. Qual é o nosso objetivo? Mostrar esses sinais para os irmãos. Esse é o objetivo da nossa pregação, ou da série de pregações. Quais são esses sinais? O primeiro sinal, a apostasia. Primeiro sinal, que vai anteceder a vinda de Cristo. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja, irmãos, uma apostasia geral vai vir antes da segunda vinda de Cristo. Apostasia é a renúncia, é o abandono, é a negação de uma crença que havia anteriormente. Por isso que eu estou dizendo, muitas e muitas igrejas evangélicas, porque um pagão não apostata. Quem vai apostatar é alguém que diz que crê e depois não vai crer mais. Quem apostata é aquele que fez uma profissão de fé, disse que creu naquilo dali, e depois diz, eu já não creio mais dessa maneira. Agora, preste bem atenção, isso vai ser uma apostasia geral. Não é a negação por parte de alguns. Por exemplo, não é a negação por parte de alguns judeus, de alguns gentios. Porque os judeus negaram. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Eles negaram o Filho de Deus, mas não é essa apostasia específica. Paulo disse, deles são os profetas, os oráculos foram entregues a eles, e eles rejeitaram. Mas é algo que vai acontecer em todos os lugares. Vai se começar a negar em todos os lugares a verdadeira religião, a fé. Antes da primeira vinda de Cristo ocorreu algo semelhante. Os estudiosos falam de Antíoco Epifânio, durante seu reinado cruel e ímpio, que foi de 175 a 164 a.C. Ele tentou de todas as formas eliminar a religião de Israel. Fizeram de tudo, irmãos. Alguns tentaram seduzir a que eles fizessem aliança com as nações vizinhas. Quais eram os argumentos? São argumentos malignos. Aqueles argumentos são, olha, a situação que vocês estão, olha aí, debaixo o tempo todo de subserviência. Vieram os babilônicos, né? Os medo-persas, os gregos, agora vem os romanos. Junte-se a nós. Será que o caminho que vocês estão trilhando não está errado, não? Todos esses anos, foram muitos anos, né? Junte-se a nós. Vamos fazer algumas concessões, vai dar tudo certo. Essa perseguição vai parar, vocês vão poder crescer. Tudo isso, irmão, também vai acontecer. Se já não está acontecendo de forma velada nos nossos dias. As igrejas, o que está acontecendo nos dias de hoje? As igrejas estão cedendo à verdade, porque estão ficando
vazias, né? Isso, muitas vezes, irmão, Satanás é astuto. O que é que ele vai fazer? Eles vão olhar e dizer, mas rapaz, a gente está perdendo aqui, estamos perdendo os jovens. Esse é um argumento muito comum. Estamos perdendo os jovens. O que é que nós vamos fazer? Vamos fortalecer o departamento de jovens, vamos botar um líder de jovens, um pastor para os jovens. Vamos fazer um culto dos jovens. Quem nunca ouviu falar no culto da mocidade? Duvido que algum dos irmãos tenha falado, culto da mocidade. Irmãos, lembre-se, isso aqui é um terreno que está sendo preparado há muitos anos. A questão é essa, é que como vai de modo muito gradual, as pessoas não vão sentindo. É bem devagar, lento, gradual, vai trabalhando, daqui a pouco quando você olha para trás, está lá, tudo pronto, é só botar a plantinha que ela vai florescer. As resistências já foram tiradas, as pedras removidas. Quando vier a heresia, ela vai florescer com muita facilidade. Na verdade, muitas coisas heréticas já estão plantadas. É que a questão é que vai ser uma apostasia geral. Vai ser algo que vai acontecer de forma exponencial. Só, irmãos, os verdadeiros, só os filhos de Deus, só os eleitos não vão cair. Um alerta aí para os filhos. Vai acontecer com muita facilidade aquilo que aconteceu com Israel, depois que morreu Josué e os anciãos que se mantiveram fiéis. A geração que veio depois, ela não se importou. Foi uma queda tremenda. Só que lembre-se, aqui é o começo do fim. Depois dessa apostasia, lembre-se, é a preparação para a vinda. E quando Cristo vier, não vai ter mais chance. Tá? É um alerta muito grande. Então, o que é que vai acontecer naquele dia? Muitos filhos que estavam agarrados à religião de seu pai, da sua mãe, agarrado na fé do seu pai, do seu tio, do seu avô. Tem muito isso. Os irmãos não percebem, não? Tem muitas pessoas mais novas que ficam agarrados, se mantêm fiéis enquanto aquelas pessoas estão vivas normalmente, né? Quando elas morrem, a pessoa não se sustenta mais. Quando acontece alguma dificuldade, algum probleminha, o que é que acontece? Elas caem. Nessa apostasia vai ser assim. Por isso que vai ser de maneira alarmante. Vai ser algo visível. A fé no Evangelho, a pureza das doutrinas, a disciplina, a adoração em espírito e em verdade, as ordenanças do Evangelho serão abandonadas. Vai ser uma deserção geral. E lembre-se, só os que vão apostatar, aqueles que um dia professaram crer em Cristo. Pedro já alertou isso, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17, ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, onde é que vai começar a apostasia? Qual é o primeiro sinal, né? A apostasia? Onde se dá uma apostasia? Na casa que é chamada de Deus. Você não vai ter apostasia entre os pagãos, que nunca creram em Deus, que nunca professaram a Deus verdadeiramente. Muitos que passaram muitos anos na igreja vão dizer, eu não creio mais dessa forma, eu não creio mais desse jeito. E aí, como eu disse, os irmãos vão ter apoio em muitos outros cantos, muitos outros lugares. Eles vão dizer, não creio mais assim. Algumas pessoas que pareciam ter muita convicção vão abandonar sua fé, vai ser uma debandada. O pessoal vai com a manada, não é assim? Vai com a manada.
vai com a maré. Para onde a maré der, eles vão. Aí vão se rebelar contra a verdadeira palavra, vão procurar algo que lhes seja mais adequado, que não requeira muito esforço. O evangelho genuíno, o caminho apertado, a porta estreita, vai ser negada com muita facilidade. Religiões mais fáceis, mais acolhedoras, mais inclusivas, mais compreensivas, mais amorosas, mais dinâmicas, mais ao sabor do homem, menos exigentes, vão ser as preferidas. E isso vai ser em grande escala. Cristo já havia dito isso. Lá em Mateus 24, do 10 ao 13, ele diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, isso vai ser geral, mas vai começar de maneira gradual. E onde é que vai começar? Dentro da igreja. Não vai ser fora, não. Dentro da igreja. Não vai ser nas sinagogas de Satanás, não. Vai ser na igreja. O uso do termo apostasia, segundo Hendrickson, nessa carta, realça que é a partir da igreja verdadeira que a fé genuína vai ser abandonada. Vai chegar uma hora que o cristão verdadeiro vai olhar de um lado para o outro e não vai encontrar onde prestar um culto a Deus em espírito e em verdade. Não é que as igrejas verdadeiras vão desaparecer, mas a apostasia vai se alastrar de tal maneira que vai ficar muito difícil, pois muitas igrejas que eram fiéis vão sucumbir, e os que perseverarem vão ter muita dificuldade de prestar um culto a Deus. Por quê? Junto a isso, já não bastasse não ter onde cultuar, a perseguição vai se intensificar. Você vai começar a desagradar. Você não vai para cá, não. Você não diz que é crente, por que você não vai para essa igreja? Tem essa, tem aquela. Agora nenhuma mais serve não para você, só você está certo? Eu pergunto, hoje, irmãos, hoje, temos facilidade de encontrar igrejas verdadeiras para cultuar? O terreno está sendo preparado. É gradual. Não bastasse isso, evidentemente, os verdadeiros crentes, não pensem que vai ser fácil para eles. Eles também vão começar a entrar em dúvidas. Será que nós estamos certos, meu Deus? Vai acontecer. A dúvida vai vir. Somente a gente está certo e os outros errados. O sofrimento vai lhes fazer repensar. O aperto vai tirar de perto os cristãos nominais. E os verdadeiros vão ficar cada vez mais sozinhos, isolados. E o ser humano tem muita dificuldade de ficar só, né? Isolado, né? Porque ele foi feito para... A gente aprende na escola, nas aulas de sociologia. Nós somos feitos para viver em sociedade. Nós temos dificuldades. Irmãos, a apostasia. Aqueles que pareciam ser crentes vão demonstrar que, na verdade, são crentes nominais. Vão ceder e vão entrar em igrejas com erros doutrinários. Mas não vai ser erro doutrinário assim, sutil, não. Vão ser erro doutrinário grosseiro. Mas eles não têm a verdadeira fé, eles não vão se importar. Seu nível de exigência vai baixar. Para ele, se a igreja falar de Deus e do Evangelho, está tudo certo. Não vai ter problema, não. Só ele está ali, o pessoal fala de Deus, então eu posso ir para lá. Eles estão falando de Cristo. Eles estão pregando Cristo, rapaz, não estão pregando outra coisa, não. Se isso acontece nos dias de hoje, os irmãos sabem que isso acontece, imagine nessa apostasia, nesse momento de grande apostasia, porque a apostasia já existe. A questão é essa.
Aí o culto lá está sendo inovado. Tem problema não, eles estão falando de Deus e de Cristo. Olhe, lá tem elementos estranhos na adoração, introduziram isso. Isso está contra a Escritura. Tem nada não, eles continuam falando de Deus e de Cristo, falando da salvação, falando do céu. E do amor nem se fala, né? A igreja começa a adotar práticas pagãs, começa a ter festejos pagãos em nome do cristianismo, mas está tudo certo. Basta colocar o nome de Deus, basta dar uma roupagem cristã a um costume abominável a Deus e vai ser aceito. O que vale é a boa intenção de adorar a Deus. Eis a apostasia, irmãos, generalizada. Esse vai ser o primeiro sinal da vinda de Cristo. Mas eu quero apresentar hoje o segundo sinal. O primeiro é a apostasia. O segundo é a revelação do homem da iniquidade. É o versículo 3, a parte B. Versículo 3 novamente. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O movimento de apostasia vai ter um líder. Vai ter alguém que vai encabeçar essa onda de rebelião contra as ordenanças de Deus. Aqui ele é chamado de homem da iniquidade. Da mesma forma que a apostasia não vai ser apenas passiva, não vai ser só uma negação de Deus, vai ser uma rebelião contra Deus. A apostasia vai ser uma afronta a Cristo, ao seu senhorio. O homem da iniquidade vai ser um transgressor ativo e altivo da lei de Deus. Por isso que a gente precisa tanto conhecer a lei de Deus, irmãos. Esse homem da iniquidade, ele conhece bem a lei de Deus, mas faz questão de negá-la e desprezá-la. Esse homem estava escondido, mas será, uma hora ele vai ser exposto. Até determinado momento ele estava trabalhando de forma secreta, mas uma hora ele vai se revelar. Esse será um dos sinais dos quais os irmãos de Tessalônica e todos nós devemos ficar atentos. Os irmãos deveriam ficar atentos naquela época e nós devemos ficar atentos na nossa época. É um homem de verdade, viu? Isso aqui não é uma figura, não, um homem mesmo, é um indivíduo, uma pessoa. Evidentemente que a descrição diz, pastor, isso aí parece que é a descrição de Satanás. Mas não é não. Não é ele não. O diabo é o iníquo, é o espírito condenado, um opositor, um adversário de Deus. Ele também procurou ser adorado, não foi? Quis tomar o lugar de Cristo. Quis ser adorado. Mas o homem da iniquidade é um homem. Paulo disse que ele vem segundo a eficácia de Satanás. Então ele não é o próprio Satanás. Muitos se pensavam, irmãos, que o homem da iniquidade era um dos imperadores de Roma. Foram muitas as maneiras de identificar. E eu confesso aos irmãos que em determinadas épocas, quando a gente procura fazer um exercício mental, você vai encontrar algumas figuras que se encaixam minimamente. Na época dos irmãos lá, do Império Romano, sem dúvida, alguns imperadores romanos eram a figura do homem da iniquidade, e eles inclusive eram adorados como deuses. Aí os irmãos iam dizer, está vendo, ó, ele quer ficar no lugar, sentar no lugar, no trono de Cristo. Ó. Por quê? Não se fazia culto a um imperador? Se fazia. Mas na verdade não era, irmãos. Alguns creram, associaram muito isso a Nero, né? Se eu não me engano, Nero e outros terríveis imperadores, Diocleciano. Há alguns que criam até que Nero ia ressuscitar, mas não é esse não. Não é esse não. Irmãos, em todas as eras,
o poder anticristão se manifesta e se levanta contra o reino de Deus. Mas esse aqui tem uma característica, é um caráter escatológico, é uma pessoa escatológica. Podemos encontrar e listar muitos precursores deste homem da iniquidade, porque muitos se levantaram contra Deus e seu reino e tentaram destruir o povo de Deus. Mas veja, olha a maneira como Paulo apresenta esse homem. Esse homem da iniquidade, ele tem um caráter pessoal. Ó. Ele se opõe, ele se exalta, ele se assenta no santuário de Deus. É o anticristo. É o anticristo. E ele vai ser revelado imediatamente antes da segunda vinda. Por quê? Porque o mistério da iniquidade já está em operação. Já está acontecendo. Agora, esse homem, quando aparecer, ele vai vir segundo a eficácia de Satanás, com grandes sinais e milagres falsos para enganar. Semelhante ao anticristo, que é denominado mentiroso e enganador, 1 de João 2,22. Essa pessoa vai fazer parte do fim dos tempos. Agora, mais uma vez, eu reforço para os irmãos, como João escreveu lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, há muitos anticristos. Ele diz: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, veja como bate, irmãos, a concepção que nós temos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, nas últimas horas, na plenitude dos tempos. Estamos vivendo no milênio. Veja a linguagem bíblica. Toda ela concorda com esse entendimento. Está dizendo, pelo que conhecemos que é a última hora. E João estava falando, que última hora? É o sentido para dizer que Cristo veio, morreu e ressuscitou, e entre essa vinda dele e a segunda vinda, nós estamos nos últimos tempos, porque muitos anticristos têm surgido nos nossos dias, e nos dias que foram escritas essas palavras, já haviam muitos anticristos. Só que vai vir o filho da perdição. Vai vir o homem do pecado. Aquele que vai vir como nenhum outro. O seu poder, aquilo que ele vai realizar, a capacidade que ele tem de coordenar, vai ser nunca antes vista. Porque ele vai coordenar, irmãos, um volume muito grande de pessoas, de nações. Todos esses aqui vão vir sobre a igreja. E já adiantando para os irmãos sabem, muitos cristãos vão morrer. Ele vai ter um poderio grande, muitos vão ser presos e vão morrer mesmo. Vai ter uma matança tremenda. Os crentes têm que se preparar para isso. Fique pensando aí que a igreja vai ser arrebatada e não vai participar da grande tribulação, não. Ele vai participar sim. E eles vão pensar que vão vencer, porque Deus vai dar essa capacidade, vai dar esse poder a ele de prevalecer. Vai parecer num determinado momento que a igreja vai ser dizimada. Aí quando parecer que é o fim, que ele está vencendo, porque ele tem que vir assim para enganar a todos. O que é que Paulo disse? Aqui, que nós lemos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Vai acontecer muita coisa. Esse homem vem com poder. Ele vai dizer as coisas e as coisas vão acontecer. Ele vai conceder paz, ele vai conceder tranquilidade a quem estiver ao seu lado. E a igreja não vai estar. O que é que vai acontecer? Não pode comprar, não pode vender, vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser morto. Pode ser condenado,
injustamente e morto, ou pode ser morto sem nem ser condenado. Concluindo esse parênteses que eu abri, quando parece que ele vai dominar, vencer, vai vir Cristo. E só com o sopro da sua boca vai acabar com ele. Ele pensa que pode alguma coisa e Cristo vai vencer, irmãos, com a maior facilidade. Aí você diz assim, mas a igreja não vai perder os que morreram. E os que morreram, pastor? E quem disse que a morte para o crente é perder? Você acha que porque mataram o crente ele perdeu, foi? Perdeu a batalha, perdeu a guerra? Você acha que a morte é o fim para o crente? O que é que Paulo disse, irmãos? Para mim o viver é Cristo e o morrer é... Irmãos, o crente é tão vitorioso, a vitória dele está decretada que nem a morte tira a vitória dele. Para o ímpio sim, né? Morreu, acabou, está perdido. Para o crente, não. Esse povo crente é um povo estranho, né? Que ideia é essa, rapaz? Se você morrer, é o que a gente tem, né? Nos filmes, né? Se matar, perdeu. Se a pessoa morrer no filme, né? Tem que sobreviver. O crente não, irmãos. Então esse filho da perdição vai vir dessa maneira, praticando a maldade com esse poder, com essa força, porque Deus vai permitir. Lembra da pregação anterior? Satanás está preso, mas uma hora, por um pequeno momento, ele vai ficar solto. Deus vai liberar ele para dar essa capacidade a ele. E ele vai usar esses instrumentos aí, o filho da perdição, para perseguir os cristãos, para enganar os demais. Enganar quem? Quem é que vai ser enganado? Vai enganar todos quantos não deram crédito à verdade. Olha lá, versículo 12. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Concluindo, irmãos, Paulo está mostrando aos irmãos de Tessalônica e a nós os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. O primeiro deles foi a apostasia. E eu pergunto, você está preparado para identificar a apostasia? Lembre-se que a apostasia geral vai vir, mas ela já está em voga. A apostasia já está acontecendo de forma mais sorrateira, mais sutil, e ela vai vindo de maneira gradual, tá certo? E vai chegar um momento em que as igrejas estarão negando as verdades essenciais da fé cristã. E eu sei que os irmãos sabem que tem igrejas que se dizem evangélicas que já negam. Só que hoje não é generalizado, mas já negam. E muitas já estão sendo preparadas para negar. E eu pergunto, você consegue identificar isso? Só dá para identificar, irmãos, com intimidade com a Escritura. Sem conhecimento da Escritura, você sequer vai saber o que é apostasia. Você vai engolir tudo, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Porque o mistério da iniquidade já está em operação. Muitos ensinos falsos já estão sendo propagados dentro das igrejas. Igrejas históricas, cristãs e verdadeiras, já estão com a semente da apostasia crescendo lá dentro. Já estão. Algumas, inclusive, já morreram, os irmãos sabem. É porque a gente tem que considerar, tem que ter a visão adequada, que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas quando é que eles começaram? Desde quando Cristo veio até quando ele retornar. Já está acontecendo. Várias igrejas estão negando verdades que antes eram inquestionáveis. Não se pautava a questão, não, isso aqui é assunto resolvido. E o pessoal começou a voltar, vem uma dúvida, uma coisa,
E agora está aí acontecendo. Há muito, irmãos, a salvação não é somente pela graça, por meio da fé. Há muito nessas igrejas. Há muito, a Escritura não é somente a única autoridade. Não é mais suficiente, infalível. Não é mais. Para muitas igrejas, a Bíblia não é mais autoritativa. Depende. A Bíblia é a Bíblia, mas depende de que época foi escrito isso aqui, né? Em que cultura. Nós temos que analisar essas coisas. E nós temos que aplicar isso nos nossos dias, dentro do nosso contexto. Nós temos que adequar essa mensagem. Para muitas igrejas, a graça de Deus não é somente suficiente. E para muitas e muitas igrejas, a glória não é dada somente a Deus. Há muito está dividida com o homem. A triste realidade é que a maioria das igrejas sequer sabe no que crê. Na verdade, cada um crê da sua forma. E eu tenho a liberdade em Cristo para discordar. Misericórdia. Não é assim? Pessoas que nasceram em berços evangélicos hoje estão bem modernas, aderindo a modernismos, a modismos, maculando o culto, negando a adoração verdadeira. Sequer seguem mais o que aprenderam na sua infância. Aprenderam corretamente dos seus pais na sua infância. Os pais, na verdade, dizem eles, estão ultrapassados. E eu pergunto para concluir, você não acha que nós já temos sinais muito claros? Muitos anticristos não têm se manifestado nos últimos tempos? Pessoas que desencaminham os cristãos da verdade, falsos mestres e profetas, porque eu vou dizer outra coisa e não se choque não. Qualquer um que faça desviar a pessoa de Cristo é um anticristo. Eu pergunto em quem você tem crido, a quem você tem ouvido, a quem você tem adorado. É a Deus e tem adorado a Deus por meio de Cristo? Pode afirmar isso com certeza? Saiba que a vinda de Cristo está próxima. Não faça como os hereges. Já foi dito isso lá por Pedro. Se passaram 2000 anos e ele não veio. A vinda de Cristo está próxima, porque para Deus, um dia é como 1000 anos. Se assim o é, se Pedro está certo nas suas palavras, daquela época para cá só se passaram 2 dias para Deus. Dá para entender agora, saber que é pouco tempo. Fique atento aos sinais que Deus nos dá, porque Ele está dando sinais. E que Ele nos abençoe. Amém.